E aqui estamos nós. Hoje temos um tema central para este programa, é obesidade. É um problema de saúde pública, é uma doença crónica, é um problema muito complexo, por isso precisamos de tempo para o abordar e também de várias áreas, de várias perspectivas, porque este é um problema que difícil às vezes na sua abordagem, ou pelo menos a abordagem deve ser bastante bem estudada. Hoje o tema é então obesidade, já sabe, vai poder participar mais lá para a frente do programa, o número vai aparecer no ecrã, é o 22-508-3297. Participa, conversa um bocadinho e fica com uma opinião médica bem fundamentada. Continuamos a escolher muito bem os nossos especialistas, neste caso os especialistas que me vão ladear. A nossa primeira convidada é a doutora Rita Fontes Oliveira, é médica, medicina geral e familiar, já aqui está comigo. Olá, boa tarde. Olá, boa bem tarde. Disposta? Sim. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. É uma honra Está agora a estrear. neste novo formato de consultório ser a primeira, sim. Obrigada pelo convite. Muito obrigada a nós. Ora bem, nós estamos a falar de um assunto que a Organização Mundial de Saúde considera a obesidade, nomeadamente a obesidade infantil, uma epidemia do século XXI e quer dizer, parece que meio mundo valoriza imenso este problema, não é? Estuda as abordagens deste problema tão complexo e outro meio mundo às vezes precisa de que o problema seja flagrante para passar à ação. Este é de facto um tema complexo de se falar, a obesidade. É um tema complexo porque... apesar de muito comum, não é? De muito comum e com uma alta taxa de prevalência e de incidência e, portanto, é complexo porque contempla as diferentes dimensões de cada pessoa. Portanto, vai desde o comportamento alimentar, vai desde o comportamento da atividade física e, portanto, do sedentarismo. Estabilidade emocional. Portanto, tem a ver tudo com o comportamento e com o estilo de vida. Pois é. E como o estilo de vida tem diferentes dimensões, torna-se complexo nesta abordagem porque, acima de tudo, a grande questão é ser uma abordagem multidisciplinar e sustentada no tempo. Portanto, é um processo, muitas vezes, e não um momento único de transição. E como implica questões, muitas vezes, culturais, é um desafio constante de discussão com cada pessoa que nos procura enquanto equipa. E como é que se justifica? Agora falou de cultura, eu percebo. Nós passamos muito tempo à mesa, gostamos de passar tempo à mesa, não é? Mas como é que se justifica? Questões de convívio. De convívio, não é? E muitas até de negócio. Certo. Há aquele culto de discussões, maioritariamente até os empresários, à mesa, não é? Convidam para debater determinados tipos de temas e, portanto, é uma questão cultural das pessoas de comerem, o culto da comida e da quantidade de comida também. Mastigam as conversas. Não, mas vamos lá ver. Mas o que eu ia perguntar é, como é que se justifica que o nosso país esteja tão mal cotado neste assunto? Portanto, esteja ali num nível pioneiro no que toca à obesidade infantil, a maior parte, ou mais de metade, não é? Das pessoas adultas têm excesso de peso. O nosso país não está assim, está mal cotado, comparativamente também a outros, naturalmente, porque em termos culturais as pessoas funcionam de forma diferente, não é? Basicamente, aquilo que tem acontecido ao longo dos anos é que a disponibilidade e a oferta de comida tem sido tanta que é normal que as pessoas consumam. A questão dos portugueses é uma questão da própria mobilidade, não é? Não é por hábito irem para o local de trabalho, por exemplo, de bicicleta ou irem a pé. Portanto, todos esses fatores culturais dos próprios portugueses... Que nós já nem questionamos muito, ou começamos a questionar. Agora, eu acho que tem havido uma política de saúde forte no âmbito da saúde pública que fomenta esta alerta para as questões da alimentação saudável e para as questões do sedentarismo e da atividade física, não é? E, portanto, eu acho que tem havido uma maior consciencialização nesse aspecto e, enfim, isso transforma as pessoas e as pessoas saberem fazer aquelas que são as suas escolhas no que concerne à alimentação. Mas também o facto, na saúde pública, de
em termos de entidades governamentais, por exemplo, as câmaras, agora fomentarem esta questão da atividade física nos parques das cidades. Portanto, a atividade física agora está ao alcance de qualquer um. É verdade. Não é necessário ir a um ginásio ou despender dinheiro para ir a um ginásio, porque hoje em dia os espaços até recreativos da própria cidade estão direcionados para cidades ativas. Vamos lá ver, até houve alguma reformulação dos alimentos disponibilizados nas escolas. Também, exatamente. Nem vou falar de como era no meu tempo, que eu às vezes não sei como é que nós temos saúde com esta idade, comíamos imensa porcaria. É diferente, portanto, mesmo... Por haver este alerta, mesmo vindo da Organização Mundial de Saúde, aliás, ao COSI, não é? Portanto, é um estudo feito de prevalência e incidência da obesidade infantil e que, embora seja uma percentagem alta, tem tendencialmente vindo a diminuir até por uma questão de consciencialização dos pais, das crianças e do próprio ambiente das escolas. É isso que diz, portanto, nas próprias escolas, as alterações nas cantinas, nos próprios acessos à alimentação, tem vindo a mudar. E isso faz com que, de facto, as pessoas mudem. Aliás, isto que nós estamos a fazer aqui é importantíssimo, porque é literacia em saúde. É literacia em saúde, as pessoas vão ouvindo e a coisa vai... Sim. Tanto dizemos que a coisa vai entrando. Às vezes são pequenos cliques que vão fazendo a diferença no nosso dia-a-dia. Sobretudo é preciso mudar mentalidades. E a literacia em saúde é fundamental porque possibilita que as pessoas tenham uma maior consciencialização. Ao facto de terem uma maior consciencialização, têm uma maior probabilidade de escolherem aquilo que é o mais saudável para si em função e para os filhos, em função das indicações clínicas, sejam elas médicas ou da parte da nutrição, mas as indicações de uma equipa multidisciplinar, e isso faz com que nós, clínicos, tenhamos uma maior adesão terapêutica, sem dúvida alguma. Sim, mas muitas vezes também, quer dizer, só quando o caso é flagrante, isto é a minha perspectiva pessoal, só quando o caso é flagrante, uma obesidade flagrante, não é? Já ninguém duvida que é doença, já ninguém duvida que é um problema que tem que ser tratado, é que às vezes passa para essa fase da terapêutica. Há muitos anos que eu vejo que o problema está ali a ser mastigado ou empurrado para a frente, não sei, esta é a perspectiva que eu tenho. Eu diria que nós trabalhamos, nós no Centro de Inovação Médica, enquanto equipa multidisciplinar, nós focamos-nos naquela que é a longevidade e a qualidade de vida das pessoas. Portanto, no fundo, quando cada pessoa que nos procura, nós delineamos um plano com a solução e as diretrizes que são aquela que é melhor para a sua saúde. Para aquela pessoa em particular. E, por acaso, um dos casos que nós tratamos é a obesidade, porque nós sabemos que a obesidade diminui a probabilidade de número de anos vividos porque aumenta o risco cardiovascular, o risco de mortalidade, enfim, o risco de vir a padecer de outro tipo de doenças e, portanto... Até complicações de Covid-19, mas nós vamos ter tempo para falar sobre isso. Sim, não é? E, portanto, voltando à questão, quando nos procuram, eu diria que há dois grandes pools, dois grandes grupos de pessoas que nos procuram. De facto, tem havido indivíduos mais jovens que nos procuram porque já estão consciencializados, já sabem que têm que praticar exercício físico, já sabem que têm que ter uma alimentação cuidada, já sabem que têm que ter algumas ferramentas do ponto de vista da saúde mental para fazer uma gestão de stress e da vida diária e um acompanhamento por parte da medicina geral e familiar. E isto só é particularmente indivíduos jovens que nos têm vindo a procurar e cada vez mais, Ou para seja, otimizar aquilo. consciencializam-se de que é um problema e tem que ser resolvido. Mas acima de tudo já são praticantes, eles já combatem a obesidade por eles próprios, para ficarem, passa a expressão grosso modo, em forma. E, portanto, só vêm à procura da otimização daqueles que já fazem. E depois temos o pool de doentes que já vêm com um problema específico. E esse problema específico, que é a obesidade, normalmente vêm sempre com doenças associadas e que, na nossa prioridade de diagnósticos e temos que passar primeiro por um processo de cura, para depois implementar um processo preventivo. Era aí que eu queria chegar, porque há muitas pessoas que procuram um médico porque diabetes está descontrolada, a hipertensão está descontrolada e depois é que dizem, pois, de facto, isto só acontece porque eu abri a porta porque eu tenho problema de obesidade, não é? E acima de tudo, porque são doenças silenciosas. Pois. Portanto, a obesidade, ok, pode-se ver
No limite pode-se ver, pode-se constatar. Mas é uma fase depois, já flagrante, não é? Muitas vezes, às vezes nem é o flagrante. O problema da obesidade em si é que ela é enganadora. Ela às vezes pode não ser tão flagrante assim, visivelmente, e depois estar a despoletar portanto, a prevalência em si, a surgir novas doenças, como é o caso da diabetes e da hipertensão, que são doenças silenciosas. Como é que se manifestam? Depois, quando nós vamos em processo de rastreio e já vamos, enfim, intervir precocemente e identificar alguns dos sintomas, já não há nada a fazer, já está instalada. Claro. Portanto, aí é todo um processo curativo para retardar aquela que é a história retardar e parar aquela que seria a história natural da doença. Centremos-nos agora então uns minutos na obesidade infantil. Muito se fala deste problema, já aqui falamos das escolas, falamos às vezes também de, quer dizer, os pais supostamente controlam a alimentação dos miúdos. Há pais que não têm a mínima noção do que às vezes as crianças comem, ou se têm noção do que comem, não têm noção dos açúcares que ali vão, não é? Portanto, isto às vezes há um desconhecimento grande também por parte dos tutores. De que forma é que nós podemos ajudar os pais para dar um sinal de alerta e calma, deixa-me investigar o que é que se passa aqui, de que forma é que eu posso ajudar uma criança? A pediatria, portanto, deverá... nós estamos divididos, não é? Do ponto de vista clínico, até aos 18 anos a pediatria e depois dos 18 anos é a medicina geral familiar, portanto, a saúde muito direcionada para a saúde de adulto, enquanto equipa multidisciplinar, não é? No nosso espaço e no Centro de Inovação Médica. Claro que o médico de família está mais que apto para fazer também o acompanhamento por parte da pediatria. E, portanto, é ter a noção que a abordagem pediátrica é ter também a parte de discussão com a própria criança daquilo que ela é capaz de fazer, não é? Mas guiam-se muito pelo índice de massa corporal ou não? Claro, também é um indicador, mas acima de tudo também pelo comportamento. Nós como é que avaliamos os pais? Nós também vemos o comportamento que um pai ou uma mãe possa ter. Mas mais do que isso, é uma questão cultural, lá está, batemos sempre no mesmo. Vamos dar sempre ao mesmo. Estilos de vida saudáveis, cultura à mesa. Uns pais que não têm hábitos de vida saudáveis é difícil incutirão. Dificilmente incutirão estilos de vida saudáveis na criança. Medicina geral, o médico de Medicina Geral e Familiar está numa posição privilegiada. Privilegiadíssima. Conhece a família toda. Exatamente. Conhece a família toda, é um historial, é um acompanhamento. E até eu iria um bocadinho mais longe, porque nós sabemos que as crianças, até aos 2 anos de idade, vão ser, em termos de obesidade ou fatores de risco para a obesidade, vão ser os adultos do futuro. Aquilo que uma criança é até aos 2 anos vai ser o adulto. Estou a repensar o meu neste momento. E então toda a abordagem, nós fazemos a abordagem desde a pré-conceição. Ou seja, os 1100 dias. Portanto, é a pré-conceição, preparar a mãe para a gravidez, uma mãe que já não tenha obesidade, não é? Depois de toda a gravidez, que é importantíssimo, porque depois há todo um fator de risco de doenças associadas, mesmo a nível de desenvolvimento fetal, que a obesidade pode condicionar, no parto, e, portanto, logo após o nascimento da criança e até aos 2 anos de idade, e isto prefaz os 1100 dias. Se nós tivermos ali um controle ambiental... é muito importante fazer isso. É muito importante porque depois vai condicionar o comportamento e a composição corporal do adulto do futuro. Sim. Nós estamos a ver aqui até este gráfico, podemos fazer aqui alguma referência, doutora? Sim. Lá está, a prevalência é alta, mas tem diminuído. E tem diminuído exatamente pelas políticas de saúde que vão sendo implementadas. E cada vez nós médicos de família e os próprios pediatras, estamos muito focados e muito direcionados para a questão da obesidade. E com o facto de nós acompanharmos a criança desde muito cedo, conseguimos ter ali os fatores de alerta e conhecemos os próprios pais e os comportamentos dos próprios pais, conseguimos identificar as bandeiras vermelhas, os red flags. Mas quando é que se torna um problema?
Uma coisa é, Quando já- não, ele sempre foi assim, ele é assim gordinho, eu também era e agora não sou. Quando é que deve haver um clique? O clique é, acima de tudo, os pais perceberem que ele está a aumentar de peso, o próprio médico que o acompanha tem os percentis adequados, no caso da obesidade infantil, tem os percentis adequados e sabe que está a fugir do percentil e, portanto, a partir do momento em que há logo essa medida fora daquilo que é o expectável, é um fator de alerta, que é para não deixar evoluir... Controlar, tratar atempadamente, não é? E para não deixar evoluir para outras doenças associadas. Ou seja, há uma parte que é genética e as pessoas, eu acho que quando se diz isto que é genética, dizem, então não há nada a fazer. Pois, a questão da genética, ainda bem que me põe essa... É de propósito que põe esta questão. Ainda bem que me põe essa questão, porque a obesidade é multifatorial. Depende de muitas coisas. Depende de muitas coisas. Nós não podemos dizer, assim, grosso modo, nós não podemos dizer que um gene vai dar origem a uma obesidade ou que uma obesidade é hereditária. Até para ter ideia, poucas são as doenças que são hereditárias. Os estilos de vida e o ambiente externo têm um efeito brutal naquilo que vai condicionar a própria genética do indivíduo. Digamos que existem na genética pontos fortes e pontos fracos genéticos e que nós até podemos alguns identificar e atuar nessa medida, mas no que concerne à obesidade por si, portanto, para o excesso de peso, a genética tem pouco a dizer. Tem mais a dizer. Mas é confortável dizer isto? Tem mais a dizer em fatores como a resistência à insulina, à hipertensão, à diabetes e que um aumento de peso que é condicionado pelos estilos de vida funciona como um trigger, como um despoletar num doente que já tem um ponto fraco no seu histórico. Portanto, quando as pessoas dizem, mas é hereditário, não é bem assim, não é? Sim, nós temos que ouvir com atenção esta justificação. E quando se diz que é hormonal? Eu tenho as desculpas todas, pronto, não sei se exatamente. Já reparou. É a mesma lógica. Mesma questão, não é? É a mesma lógica. Portanto, existe de facto patologias hormonais que podem condicionar a obesidade. Claro, nós estamos a falar grosso modo, não é? Mas grosso modo são os estilos de vida. E, portanto, o que pode acontecer é que muitas até das variações hormonais podem condicionar a alterações do comportamento e essa alteração do comportamento faz com que haja uma relação com a comida pior e, portanto, haja uma maior ingestão calórica. E isso, sim, é que condiciona a obesidade. Em relação ao envolvimento da família, isto é como as grandes mudanças da nossa vida, não é? Sim. Quando falamos de saúde, isso não é exceção, portanto, uma criança, hoje estamos a focar-nos nas crianças, mas já vamos abrir o leque para os adultos. Aliás, vamos ter também um caso de vida, que é o Nuno, que é seu paciente, sim. Não é? Já lá vamos, mas em relação às crianças... É nosso paciente, é da equipa toda, porque o efeito sim. multidisciplinar, eu não sou... Só não está cá hoje a equipa toda porque... Sim, não dá. Covid não permite, não é? Mas a pandemia não permite. Mas, de qualquer forma, é muito importante passar esta ideia, então, do envolvimento da família, de toda a gente se debruçar, encarar isto como um problema e não como uma condição. Porque é o que acontece também muitas vezes, não é? Ele é gordinho, que eu já era, porque não é uma condição, nós estamos a falar de uma doença. Sim, não é de todo um estado de graça. Um estado de graça, um estado de espírito. Sim, porque muitas vezes, o meu filho é gordinho, está bem de saúde, a verdade é que não. A gordura é formosura. A gordura é formosura, de todo. Mas, acima de tudo, perceber-se que é um envolvimento familiar, é um envolvimento de uma equipa multidisciplinar para que a adesão, porque a adesão seja evidente e se nós consigamos uma adesão. Os estilos de vida têm esta problemática, é que não há um momento único em que nós consigamos medir o chip e fazer uma alteração cultural e enraizada na própria família. Portanto, é um processo em que implica que nós tenhamos tempo, compromisso
para ouvir aquilo que está do outro lado, para perceber quais são as preferências de cada um, quais são as questões de cada um, e envolvê-los e dar as diretrizes indicadas mesmo dentro, num todo, portanto, para a família num todo, e depois para cada membro. Portanto, é um acompanhamento sempre personalizado. E esse é o grande desafio das questões da obesidade, é que são personalizadas. Não há tratamentos transversais e tudo isto é válido quer na alimentação, quer no plano desportivo, quer no ponto de vista da medicina geral e familiar. Portanto, a condição biológica, psicológica e social que influencia a obesidade é individualizada, e isso é o que torna a obesidade um desafio constante, porque é caso a caso, não há receita... Não há medicamento, não há vacina, é muito difícil, claro que é muito difícil. Não há uma receita transversal. Oh, doutora, mas por isso é que também todos nós lidamos com, ou conhecemos de perto, não é? Eu própria, alguns casos de obesidade em que as pessoas lutam anos e anos, e chama doença crónica, anos e anos e anos para chegar a bom porto, ou pelo menos para ter a doença aparentemente controlada, mas também vemos muitos casos de insucesso. É por isso mesmo, é por ser tão específico. É exatamente por não ser respeitada aquelas que são as preferências individuais. A arte está em implementar de uma forma leve e sustentada no tempo aquilo que a pessoa é capaz de fazer, porque se nós todos fôssemos mecanizados, era muito simples, era uma equação, um balanço energético. Olha, isto engorda, isto emagrece. Não é, no todo, mas o professor Pedro Carvalho irá explicar isto melhor que eu. Num todo, nós sabemos que o aporte e o gasto têm que dar um balanço energético negativo para cada indivíduo perder peso. Portanto, se nós fôssemos todos robôs, era fácil. Nós médicos implementávamos assim, e faziam. Mas a questão é que as pessoas têm as suas preferências, têm a sua vida. Nós temos que ter em conta a logística de cada pessoa, do trabalho de cada pessoa, daquilo que ela está disposta a fazer, do que está disposta a abdicar. Enfim, há toda uma panóplia de... Lidar com a mente humana, que é muito difícil, isso muito complexo. É o mais desafio. Portanto, nós sempre não é só físico, a obesidade não é uma coisa só física. Nós fazendo uma abordagem multidisciplinar, obrigatoriamente temos que contemplar a parte da saúde mental. Mas muitas vezes, se calhar, ou pelos próprios pacientes que às vezes fazem determinadas, não sei, conseguem chegar ao peso ideal, ou aparentemente acham que o problema está resolvido porque olham para a doença como física, muitas vezes deixam essa parte um bocadinho... Não, não tem essa percepção. Nós, de grosso modo, nós depois acabamos sempre por atingir aquelas que são os objetivos-alvo, que os objetivos-alvo não é aquilo que nós... Só o que está à vista, não é? Só o que é, são métricas específicas, de guidelines específicas, em que nós sabemos que a evidência e o rigor científico nos dizem que para aquele determinado tipo de peso ou para aquele determinado tipo de idade, e em função de toda a condição da própria pessoa, há uma diminuição do risco de X. E, portanto, nós sabemos que aquele é o objetivo-alvo, numa primeira fase. Portanto, a obesidade não é uma questão estética, quer dizer, é uma questão estética, mas não é só não se reduz apenas a uma questão estética, claro. É uma questão de saúde. E, portanto, há métricas e objetivos específicos a serem cumpridos e que nós, enquanto equipa, acho que somos competente. Um caso de sucesso. Claro. Não, até há pouco falamos aqui das doenças que entram, não é? Quando se deixa a porta aberta com este problema da obesidade. E quer dizer, há doenças que se resolvem só por si quando as pessoas perdem imediatamente peso. Sim. Portanto, ficam imediatamente as doenças controladas. E o caso do Nuno é um caso... Vamos vê-lo já a seguir, depois do intervalo. Sim, mas o caso do Nuno é um caso engraçado exatamente por isso. Porque ele tinha diferentes... E como o Nuno existem... Claro. Centenas deles que nós tratamos, e cada vez mais, porque lá está, a nossa metodologia, como é uma metodologia flexível e que o foco é, de facto, a longevidade e a qualidade de vida, em que, por acaso, existe a obesidade e por acaso até temos que a tratar, não é? Sim. É uma questão de adesão e é uma questão de um processo contínuo. E o Nuno é exatamente um caso de sucesso nesse aspecto, sim. Muito bem.
O Nuno, vão conhecê-lo, como eu também o vou conhecer mais à frente no programa. A doutora Rita já anunciou, o doutor Pedro Carvalho, é nutricionista, muitos certamente já bem conhecem, vai estar connosco daqui a pouco. Portanto, temos um número de telefone para que possam participar, 22 508 3297. Nós fazemos um intervalo, voltamos já a seguir e voltamos consigo. Até já.